Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Gabriel e eu tô aqui para ajudar vocês a fazer os exercícios do portfólio de cálculo diferencial. Os exercícios do portfólio de cálculo diferencial de vocês são os exercícios dos desafios dos 3 primeiros assuntos. E este daqui é o desafio do primeiro assunto. Vamos lá então. O desafio nos diz que tem uma empresa que está investindo na produção de tablets, faz uns treinamentos com a equipe e percebe que o número de tablets que eles conseguem fazer depende desta função n de x aqui. E eles querem saber o que se espera para treinamentos longos, ou seja, supondo que essa função esteja tendendo ao infinito. Tender ao infinito nos remete a um limite. Então vamos colocar aqui um limite com o x tendendo ao infinito. Quando o x tende ao infinito, o que será que acontece com essa função? A função é uma razão, né? É essa divisão de 20x ao quadrado por x ao quadrado mais 5x mais 2. Existem diversos métodos para que a gente consiga chegar na resposta desse limite, mas um deles, e é o que eu vou fazer com vocês, é a gente montar um certo tipo de tabela, uma tabelinha, que ajude a gente a comparar o que acontece com os valores dessa função conforme a gente vai aumentando o valor de x. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui para o outro canto e a gente vai começar a escrever uma tabela com duas colunas. Uma coluna vai ser o x e a outra coluna vai ser qual seria o resultado. Qual seria o resultado? Vou colocar uma barra aqui para separar. Qual seria o resultado deste limite quando substituirmos o valor de x nele. Então, o valor do nosso limite, o nosso n de x. Qual seria o valor do n de x para cada um dos valores de x dados aqui na nossa tabela? Vamos começar então por um número relativamente baixo. Vamos começar então pelo número 1. Se eu colocar aqui que o meu x vale 1, então o valor da minha função vai dar quanto? Para a gente fazer esse cálculo, basta que a gente substitua 1 pelo valor do x aqui. Então, vamos fazer aqui do lado, ficaria assim, 20 vezes 1 ao quadrado sobre 1 ao quadrado mais 5 vezes 1 mais 2. Isso daqui vai ficar 20 vezes 1 ao quadrado é 1, então vai ficar 20 dividido por 1 mais 5 vezes 1, 5, mais 2. Então, 1 mais 2 dá 3, 3 com 5, 8. Então, quando x é igual a 1, a nossa função vai dar 20 dividido por 8. 20 dividido por 8 dá 2,5. Muito bem. Então, voltando aqui para a nossa tabela, quando o x é 1, o nosso resultado dá 2,5. Tudo bem? Quando x é 1, nossa função dá 2,5. Vamos começar a testar outros valores para x aqui. Então, vamos sempre aumentando o valor de x, porque nós estamos tendendo ao infinito. Vamos ver até onde parece que esse limite vai chegar. Ok, então, para o próximo número, vou abaixar um pouco aqui para a gente ter mais espaço. Vamos dizer que o nosso x é um número bem maior do que 1. Vamos pensar em 100. Ok, quando x é 100, quanto será que dá o resultado desse limite aqui? Vamos fazer isso aqui então. Vou puxar aqui para o lado. Se nós substituirmos o x por 100, vamos ter 20 vezes 100 ao quadrado. Tudo isso sobre 100 ao quadrado mais 5 vezes 100 mais 2. Quanto será que dá isso? Bom, 100 ao quadrado, pelas minhas contas, dá 10.000. 10.000 vezes 20 dá 200.000. Então, 200
1000 dividido por 100 ao quadrado são 10.000. 10.000 mais 500 aqui são 10.500, mais 2 são 10.502. E esta divisão aqui, 200.000 por 10.502, dá 19,04. Vamos colocar aqui então que quando x é 100, nosso limite dá 19,04. Podemos perceber que do 1 para o 100 aumentou bastante. Vamos ver se isso se mantém. Vou colocar um número um pouco maior do que 100 aqui, hein? Na próxima vou colocar um número maior. Para o próximo número, eu pensei em um número bem maior do que 100. Vamos pensar o que acontece quando chega no 1000. Vamos pensar o que acontece quando chega no 1000. Então, coloca aqui, quando x é 1000, então, então, que número deve ser o resultado aqui? Vamos substituir lá no nosso limite. Substituindo no nosso limite, a gente vai ter algo assim, 20 vezes 1000 ao quadrado dividido por 1000 ao quadrado mais 5 vezes 1000 mais 2. Fazendo as contas, eu sei que 1000 ao quadrado vai dar 1 milhão. 20 vezes 1 milhão são 20 milhões. Então, são muitos zeros. São 20 milhões. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros. 1000 ao quadrado dá 1 milhão. 5 vezes 1000 dá 5.000. Mais 2. Então, fica 1 milhão, 5.002. Então, aqui fica 1 milhão, 5.002. Se eu fizer essa divisão, o meu resultado vai ser 19,9. Então, voltando para a nossa tabela, o resultado aqui é 19,9. Vocês conseguem perceber que quando a gente tinha 1, foi para 2,5. Quando eu fui para 100, aumentou bastante o valor do x, mas ele só foi em 19,4. E quando eu aumentei mais ainda, ele chegou em 19,9. Então, parece que podemos chegar à conclusão de que quando nós colocarmos o valor de x no infinito, quanto mais a gente aumentar o valor de x, mais ele está se aproximando de quem? Mais ele está se aproximando do valor 20. É isso aí. Quanto mais a gente aumenta o valor do x, mais ele se aproxima exatamente do número 20. Então, a resposta dessa pergunta, qual seria a produção para terminamentos longos, seria de, no máximo, se aproximar de 20. Essa é a resposta. Podemos ver isso também de outra maneira, de uma maneira gráfica. Vou mostrar para vocês agora como é que a gente interpretaria isso aqui graficamente. Então, pessoal, estamos aqui no site do Desmos. Quem frequentou as aulas presenciais já conhece. E o que eu vou fazer aqui é simplesmente escrever a função que a gente estava trabalhando. A nossa função era a seguinte: a gente tinha 20x ao quadrado, e no denominador a gente tinha x ao quadrado mais 5x mais 2, certo? Era essa função que a gente tinha. Então, o Desmos faz o quê? Ele me mostra simplesmente como é que é o gráfico dessa função, ó. Então a gente pode perceber que os valores aqui, ó, que os valores eles vão aumentando no x e a curva vai tendendo a crescer, assim como a gente fez usando a álgebra, né, fazendo continha. Se eu
gente quiser ter uma visão mais geral do gráfico e olhar com maior distanciamento, eu posso perceber que eu vou aumentando aqui os valores do x e eles sempre tendem a um determinado valor, assim como a gente percebeu fazendo a análise algébrica da situação, fazendo as contas. Então, olha só, se eu for aumentando o valor de x, ó, bastante, olha o que acontece no valor do y aqui. O valor do y está lá, 19,491, vai aumentando, mas ele nunca passa no valor de 20. Exatamente o valor de 20 que a gente tinha comentado lá como sendo a tendência desse gráfico. Então, essa daqui é uma maneira gráfica de conseguir observar que o resultado daquela questão ainda é 20. Aquela função tende a 20 quando vai para o infinito, certo? Então, pessoal, estamos aqui para o segundo desafio, o desafio referente ao segundo assunto lá do portfólio de vocês. Ele diz o seguinte: uma montadora pretende maximizar a sua produção de automóveis. Para isso, é necessário modernizar sua fábrica com recursos limitados. E a gente sabe que o limite, quando t tende a 2, com o t dado em anos, é definido por esta função aqui. E ele quer saber o seguinte: qual é o tempo necessário para que as mudanças aconteçam tendo em vista esse limite? Então vamos escrever esse limite aqui, ó. Vamos lá. Então a gente tem aqui o limite com o t tendendo a 2 da seguinte função. É uma razão, é uma divisão, então temos t raiz de 3 menos raiz de 3 sobre a própria raiz de 3, certo? Ok. Para resolver esse limite, o que a gente faz primeiro é substituir o valor de t por 2. Neste caso, teremos algo assim: 2 vezes a raiz de 3 menos 2 vezes a raiz de 3 menos outra raiz de 3 sobre, mais uma vez, a raiz de 3. Bom, se eu tenho duas raízes de 3 e eu retiro uma, sobra apenas, exatamente, sobra apenas uma raiz de 3. Então vamos colocar aqui a razão. Sobra raiz de 3 em cima e raiz de 3 embaixo. Qualquer número real dividido por ele mesmo sempre resulta em 1. Exatamente. Portanto, podemos dizer que o limite dessa função quando t tende a 2 é 1, ou seja, qual será o tempo necessário para essas mudanças? 1. O quê? De acordo com o enunciado, t é dado em anos, então vai ser necessário 1 ano para concluir essa melhoria na fábrica. Perfeito? Ok, vamos para a próxima então. Então, pessoal, vamos aqui para o terceiro e último desafio do portfólio de vocês. A situação é a seguinte: uma empresa necessita reduzir o expediente de 8 para 6 horas para fazer uma contenção de despesas. Após uma análise da produção, verifica-se que a produção, de acordo com o tempo T de trabalho dos funcionários, é dada pela seguinte função. Nós temos aqui t ao quadrado menos 9, quando o tempo é menor do que 6, e 4t mais 3 se o tempo for maior que 6. E essa função vai descrever a produção em 1000 unidades, sendo t o tempo em horas de trabalho. O que acontecerá caso seja reduzida a carga horária, ou seja, vá de 8 para 6? A gente tem que se perguntar simplesmente o seguinte: onde é que o 6 se encaixa? Aqui ou aqui? Bom, aqui são todos os caras menores do que 6, não igual. Então, esse aqui não pode ser. E no de baixo é quando é maior. Então, aqui também não pode ser. Temos um problema, então. O que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que usar o limite. Vamos ter que observar como essas duas funções se comportam quando se aproximam do número 6. Vamos ver o que acontece, então? Vamos lá para o gráfico do décimos, que vai ajudar a gente a entender essa situação graficamente. Vamos lá. Ok, pessoal, estamos de volta aqui no décimos para desenhar os gráficos daquelas funções. A primeira função era definida por x ao quadrado, caso t ao quadrado, menos 9, certo? Então, essa daqui era o comportamento da primeira função. Vou até ir um pouco mais para longe para a gente conseguir enxergar. E a segunda função era definida por 4x menos
4x menos, não, 4x mais 3. Então, 4x mais 3. Podemos perceber que, por algum acaso, ambas as funções, quando se aproximam do número 6, tendem exatamente ao mesmo ponto. Observem aqui, ó, é uma intersecção. Essa intersecção diz que quando o valor do tempo, no nosso caso x, for igual a 6 em ambas as equações, ou seja, vindo tanto de números menores quanto de números maiores do que 6, se aproximando do número 6, obteremos da mesma forma o mesmo resultado, no nosso caso, 27. Então, pensando que o problema pede o resultado em quantidade de 1000 unidades, então, quando reduzirem a carga horária de 8 para 6 horas, terão uma produção de 27.000 unidades.